Vamos lá, bom dia. Bom dia ao tempo feio. O tempo feio que traz um pouco de umidade, que é sempre útil nessa época do ano. Bom dia a todos. E traz disposição para muita gente para trabalhar. Para alguns traz preguicinha também, né? De ficar enroladinho num cobertor. Bora. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Amo você. Você sabe. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 15 de agosto de 2017. Tudo errado que eu falei esses dias sobre o pico do inverno e tudo mais, dia 12, 13, 14. Não. Lá no dia 6, tá? O equinócio. Agora já estamos na ascendente, né? O tempo caminhando para o pico do calor. Mas claro, ainda teremos bastante frio, bastante geladinho. Mas na questão de posicionamento do planeta, né, em relação ao ângulo dos raios solares, essa parte do planeta já passou pelo momento mais agudo, né? Isso aqui é o puro retrato do desrespeito com um pedestre. Pedestre é um cara que realmente não tem vez nas cidades grandes, principalmente. Assim, falar de calçada, principalmente na grande São Paulo, na região metropolitana, é querer assumir a própria vergonha, né? Não tem cabimento, não tem. Primeiro que essas casas aqui são irregulares, elas são uma extensão da favelinha que tem ao lado. Ok, mas elas pagam IPTU. Então, a prefeitura que se dane para fazer uma estrutura decente pro pedestre, por favor. Olha isso. Claro que a população é bem responsável por muito da sujeira, do distrato, do maltrato, mas não é sozinha. E tem outra. A população educada faz muito menos. Então, não tem. Tem que ter campanha, tem que ensinar, tem que punir, tem que ir atrás, tem que ter responsabilidade para tratar o assunto inteiro. Beleza. Ele é educado, E eu tenho que responder à educação dele. Não era pra eu estar aqui parado, né? Mas hoje eu tô de bom humor. Como sempre, né? Ontem eu... Oh, mano, você deu a seta pra ficar. Tá aprendendo, mas não faz merda não. Ontem eu tava falando do Roquinho, né? Da enorme saudade que eu tenho dos tempos do barzinho, do agradabilíssimo barzinho do Rock. O lugar mais gostoso que eu já frequentei, o lugar que mais combinou comigo. Fui lá com muita gente, apresentei pra muita gente. E aí passou um tempo, um bom tempo já, agora, já casado. Chegou foi até uma coincidência, né? Um dia o Aguinaldo, um camaradão meu, de longuíssima data, me liga. Cara, achei um barzinho que é a sua cara, você vai adorar porque parece muito com o bar do Rock, o mano tocando. Os donos são um casal de senhores já.
idosos, assim, quase idosos, e eles sentam na mesa com a gente para bater papo. E você vai gostar. Aí, não lembro se no dia não deu para eu ir. Eu sei que na primeira oportunidade eu fui. E eu tava ainda trabalhando de motorista lá pro Tadeu e tal. E tava rolando o processo seletivo do Desfrute. E aí rolou e saiu e fechou o processo seletivo do Desfrute. E aí eu fui comemorar numa outra sexta-feira e conheci o lugar. Aqui em Osasco, perto, na praça abaixo da matriz, né, da igreja de Santo Antônio, também uma casinha reformada pro objetivo do barzinho. E a ideia era aquela mesmo. Tava uma noite de calor, inclusive, e tinha muitos lugares lá dentro, mas tinha uma espécie de um como é que chama aquilo lá? De um deck, né? De um deck do lado de fora, né? Que cabia algumas mesas e o pessoal tava lá. Eu entrei, nós entramos. A gente falou, olha, quando abrir uma mesa aqui fora, vocês me falem. E curtimos, e foi exatamente o que o Aguinaldo falou. Chamamos ele, chamamos o Negão, o Alessandro, meu querido camarada. E o pessoal foi lá, gostou também, todo mundo curtiu. E os donos sentaram com a gente, bateram papo, e a gente explicou, contou que a gente era dali, tal. E foi muito bom, assim, me alegrou muito. Claro, ninguém substituiria o rock, mas assim, essa coisa num conceito de lembrar um pouco e tal, e com as suas diferenças, era também um lugar muito agradável. Esse senhor, né, o dono e a dona, ele falava, não, isso aqui não foi feito para dar lucro. Eles dois foram executivos importantes em grandes empresas e investiram no barzinho como uma questão de prazer, uma questão de sustentar uma coisa que eles gostam, que é um barzinho com MPB. E realmente ele não estava errado, porque algum tempo depois eles fecharam. Provavelmente não deu lucro e deu muito prejuízo e eles não conseguiram. A gente começou a ir mais, chegamos aí de sábado para comer uma feijoada. A gente começou a frequentar mais e fizemos amizade. O mano do violão, caramba, também tenho ele no meu Facebook, olha que maldade. Se eu fosse famoso, hein, ia passar um carão dele brigar comigo. Nem lembro o nome do barzinho, mas o mano, esqueci. Também conheceu o rock, falando com ele, batendo papo com ele, falei sobre o rock e tal. E logo na primeira vez ele me deixou tocar um violãozinho lá. Tal. Claro que, putz, eu não tenho profissionalismo algum. Então o pessoal curtiu por amizade, né? Por achar legal. E o Negão também tocou e tal. Aí toda vez que eu ia, o maninho, o violeiro, me pedia pra tocar um pouco pra ele descansar. Eu tocava 2, 3 musiquinhas, tocava um Legiãozinho, tocava um Beto Guedes, que eu sei. Algumas musiquinhas que eu sabia tocar. Nossa, hoje Raposo eu não vi, né? Não vi o trânsito. E foram alguns meses, uns 2, 3 meses que a gente frequentou. Muito bom. Pouco antes da gente decidir engravidar, né? Seria um lugar que eu adoraria levar o Cauê. Também a mesma coisa, pessoas de bem, nunca deu confusão. Tinha umas porçõezinhas gostosas, tinha cervejinha gelada sempre. No começo ele fazia uma promoção
Pedia uma cerveja e ganhava outra no happy hour, né? Cervejas boas, Heineken, Bud. Era bacana o negócio, cara. Não era super baratinho, não. No rock era mais baratinho. Mas foram uns meses que me relembrou o queridíssimo Rockinho, Rock Fortes. Bar do Divino. Bar do Divino. Chamava o barzinho. E Leon. Como que era o nome do... Perfeitinho, mano. Você viu? Você viu como é você colaborar com os outros? Tranquilo? Uma pena, uma pena. Um sábado à tarde, uns meses depois, eu e a Glácia andando pelo centro, por alguma coisa assim, e passamos por lá e estava fechado. Estava escrito fechado para reforma, mas nunca mais abriu. Não sei o que pode ter acontecido, espero que nada de mais grave com os donos, pessoas mega simpáticas. E encontramos vários barzinhos na nossa vida, mas nada com aquele ambiente, nada, nada, nada. O que mais chegou perto foi esse bar do Divino mesmo. E aí o Negão e o Claudinho, os queridos amigos, tentaram fazer isso. Eu já mostrei pra vocês o shoppingzinho ali perto da minha fisioterapia. Eles montaram um restaurante e na sexta-feira faziam um happy hour. E chamaram o talentosíssimo Rodrigo Viana para fazer o som. Só que durou poucas semanas. E eles já empolgados, já querendo passar a documentação toda direitinha. Quando foram ver, o negócio estava todo enrolado, o documento, todo grudado na dívida e não valia a pena nem chegar perto. E eles se desfizeram rapidinho do negócio. O Claudinho voltou a comercializar veículos, ele é um excelente vendedor, há muitos anos ele faz isso. Vende carros, agora ele está na Honda, já trabalhou na Nissan, acho que já trabalhou na Toyota, não lembro, não sei. E o Negão voltou para o mundo do mercado financeiro, que ele é pós-graduado e mega especialista nisso. Nem sei onde ele está agora exatamente. Estava na Faria Lima, saiu, tentou o barzinho, depois uma outra empresa chamou ele também. E ele já foi rapidinho. Também deu muita sorte, porque foi assim, descobriram as merda e já tinha um cara, um conhecido do ramo, né? Chamando o Alessandro para trabalhar e ele já meteu o pé e foi embora. Cronologia, terminar, né? Porque é tão rapidinho que não tem muito o que falar. Dos lugares onde estudei, falei do início no Ari Barroso, na escola estadual, no Parque Peruche, Zona Norte, Casa Verde. E no Dom Bosco, no Bom Retiro, bons anos, boas, enormes, maravilhosas memórias. E aí depois veio isso, né? Acabou o primeiro grau, igual ao Mauro. Minha mãe me inscreveu no vestibular da Escola Técnica Federal e o vestibular do Liceu de Artes e Ofícios. É evidente que eu não passei em nenhum dos dois, não me esforcei, não me dediquei, não me interessei. E ela me colocou no Colégio Campos Sales, na rua 12 de Outubro, colégio pago. E, nossa, a mãe é do caramba, né? Do caramba, né?
Eu vi, foi esse cara aqui, ó. Este filho da puta aqui, ó. E claro que eu não tinha muita condição de sustentar um colégio. E eu trabalhava para a Reni à tarde, da 1 às 5 da tarde, como office boy, que foi excelente trabalhar como office boy. E pagava o colégio. Teve uma época que o Mauro pagou uma academia para mim que ficava na frente. Eu com 16 anos, 16, 17 anos. Fiz uma academiazinha ali na frente, gostoso, bacana pra caramba. Fazia com o Marquinhos, camaradinha da minha classe. E o Campos Sales era outro conceito. O pessoal tinha de tudo. Tinha o pobre de Franco da Rocha e tinha o burguesinho do Alto da Lapa, do Parque da Lapa. Foram 3 anos muito loucos. Não tive uma grande turma, não foi um colégio de maldades e de zoeiras e tudo mais. Foi apenas um colégio, não era assim sensacional, mas com certeza era melhor do que uma escola estadual, né? E foram esses 3 anos relativamente calmos. Tive 2 amigos mais fortes, que foram Luiz Adriano Niel Mate e o Conrado Bevilacqua Montes. Mantivemos a amizade ainda um pouquinho depois da saída, mas depois perdemos o contato e não consegui mais. Uma vez eu já procurei por eles no Facebook, mas não encontrei. A título de curiosidade, 2 coisas. Como deu muita zoeira no primeiro ano, as classes eram todas mistas, né? E pra mim era uma enorme novidade estudar com mulher novamente, né? Porque 6 anos o colégio do Campos Sales não tinha mulher. Hoje tem, hoje pode. Mas não tinha, era uma escola masculina. Próximo de lá tinha o Santo Inês, próximo do Dom Bosco, tinha o Santo Inês, que aí sim era misto e tal. A gente até dava umas paqueradinhas lá, mas nada. Um monte de cabaço, era isso que era. E aí, o que aconteceu? No segundo ano resolveram separar as classes. Resolveram fazer classe masculina e feminina. E qual não foi a nossa surpresa? Que tinha um cara na nossa classe que chamava Ivanir Ferrari Júnior. Mas pô, o cara chamava Ivanir, né? Ivanir. E ignoraram o Júnior, né? E ele foi pra classe das meninas. E aí começaram as aulas e viram a merda que fizeram, né? E aí fizeram alguma, porque a classe masculina ficou muito cheia. Fizeram algumas transferências e eu fui uma delas. Então eu estudei no segundo colegial, numa classe de, tipo assim, era eu e mais uns 4 caras. O resto era mulherada. Imagina o tamanho do barulho, né? Um professor que me marcou na época foi o Camarão. Ele era famoso na escola, um professor de Química e Biologia, eu acho que era isso. E ele era vermelhão, né? Por isso o apelido de Camarão. Eu não lembro o nome dele exatamente. Bonitona. Você vem pela direita para poder sair para a esquerda. Agora você vai esperar um pouquinho. Mas ele dava aula muito bem, muito bem. Ele era um craque da aula. Ele fazia a gente aprender mesmo. Agora você vai me esperar. E ele foi demonstrar que as enzimas se dividem para se reproduzir, e ele se riscou inteiro. Ele se riscou de giz a roupa dele, o rosto dele, o braço dele.
Mas era um cara que fazia a gente aprender. Realmente ele era um cara bom. E o coordenador do colégio era o professor Walter Stringeri, que era um cara muito legal, muito bom de papo. Alguns alunos gostavam dele, assim, de sair pro recreio, pro intervalo. Recreio é eu, ainda estava no primeiro grau, né? Sair pro intervalo e... Eu não vou comentar sobre o adesivinho do carro branco agora, foi Deus quem me deu. Eu não vou comentar sobre isso. Para conversar com ele e tal, porque ele era bacana, era um conselheiro bacana. Muitos alunos pegavam ele para ombro amigo mesmo, de bater papo e tal. Às vezes a gente entrava simplesmente na sala dele, tudo bem, seu Walter? Tudo jóia, vocês, tal. Era muito bacana. E, e foi isso. Tive colegas, alguns outros tal, mas o basicão foi foram meus amigos, o Conrado e o Luiz. Marquinhos durante um tempo, depois ele sumiu também, depois eu perdi o contato com ele, esse que fazia academia comigo. Mas foi uma escola gostosa, foi um lugar bom para trabalhar. Depois no terceiro ano ficou legal, porque foi um ano que eu já estava trabalhando e minha mãe arrumou alguém para ficar com o Márcio. Eu não estava mais ou cuidando do Márcio, porque eu parei de trabalhar para a Reni para cuidar do Márcio, né? Minha mãe me contratou, ela me pagava o colégio e me dava um maço de cigarro a cada 2 dias. Esse era o meu pagamento. Nós nunca fomos de grandes posses, né, cara? Era o que ela podia dar, tava ótimo. Trabalhava bastante. Sempre trabalhou bastante. Minha mãe nunca deixou de trabalhar. Minha mãe desempregada trabalhava bastante. Minha mãe hoje aposentada trabalha bastante. Não para nunca, tá sempre fazendo alguma coisa. E então eu tava trabalhando na loja do Abílio já tinha meu dinheirinho. Eu pagava a escola, mas tinha meu dinheirinho também. E foi um ano mais legal que eu pude. Não, o pessoal da escola não era. A gente não tinha muito assim. Eu, no fim de semana, muitas vezes ia na casa do Conrado, que era ali no Parque da Lapa, uma casona. Uma casona grande, enorme, luxuosa. Não era tão luxuosa, mas enorme assim, visual modernão, tudo. Só que, cara, era uma casa escura, fria, uma casa, sabe, adaptada demais. Eu sempre tinha a sensação que o Dr. Montes, que é o pai deles, né? Ele era um cara que estava sempre fugindo de alguma coisa, me dava essa impressão. E Deusdete, né? Dr. Deusdete Montes, Almança. E o filho, né? O Júnior, Deusdete Montes Almança Júnior. Conrado era Conrado Bevilacqua Montes. Ele não pegou o Mansa, não sei porquê. Hoje o Júnior deve ter um ano a mais que eu e o Conrado um ano a menos. E de resto foi um colégio muito simples, muito fácil de passar, muito tranquilo no convívio, nunca tive grandes problemas, nunca briguei com ninguém. Me lembro de um campeonato, fizeram um campeonato pro noturno, né, um campeonato de futebol de salão. Eu já jogava um pouquinho, nunca fui craque de salão. E fizemos um time às pressas lá, e muitos do nosso time eram da turma dos zoeirões da classe, né? Os zoeirões da classe não jogavam, não faziam nada, mas torciam, faziam bagunça e tal, né? E aí nós tivemos, era jogo mata-mata, ganhasse continuava, perdesse saía. Aí nós tivemos o nosso jogo, uma sexta-feira, tudo. E arrumaram o uniforme, arrumaram tudo, a gente jogou. E eu sei que a gente tomou 1-0, aquela torcidona em volta, era uma quadrinha ridícula, não tinha nem lugar para ficar em volta. E eu subia tinha uma espécie de um corredor superior, só subia lá em cima e ficava fazendo mó barulho, caramba.
os caras fizeram 1-0. E aí nós fizemos 3-1, 3 gols meus. 3 gols meus. E entraram na quadra, comemoraram, não sei o que. Só que o time era ruim demais. Eu não era bom também na defesa, nunca fui. E perdemos de 4-3. Eles reviraram o jogo. E saíram. Mas a pessoa me elogiou pra caramba. O Marquinhos jogou muito, fez os 3 gols. Mas o time era ruim, mano. O time dava raiva, dava raiva. Um dos meus gols foi bonito. Eu tirei o cara. Coisa que nem era meu costume fazer. Eu tinha meus 17 anos. E o segundo detalhe teve esse, né, que eu já contei, do segundo ano com a classe feminina, que eu fazia parte, e teve o acho que no segundo ano eu convenci minha mãe a fazer mecânica no Dom Bosco de manhã. Acho que a Márcia já estava ficando em algum lugar e eu não trabalhava. Estava para fazer 17 anos, ninguém me contratava, não adiantava. E aí ela me deixou fazer. Então eu acordava às 5 da manhã, pegava ônibus e trem de novo, todo aquele percurso que eu de muito tempo fiz. Fazia de manhã, voltava à tarde para casa e à noite ia para o colégio. E foi interessante porque eu revi o Ronaldo. O Ronaldo é aquele amiguinho meu, aquele camaradinha. Gente boa, que me chamava de very good. Me lembro disso, eu entrei na escola sem conhecer ninguém, um monte de molecadinha. Molecadinha pequenininha. E daqui a pouco eu ouço uma voz very good, very good. Do jeito que ele falava assim, pra brincar comigo. Puta merda e tal. E ele todo feliz, putz. Ele tava fazendo, acho que eletrotécnica, alguma coisa. Ele tava fazendo um curso profissionalizante. E ele trabalhava na escola também. Ele tava na secretaria, alguma coisa assim. Ele estudava um período e é isso. A escola tinha mudado muito. Só tinham passado 3 anos, mas muita coisa tinha mudado. Eu acho que depois de um tempo, hoje o Dom Bosco nem é mais colégio regular, ele é só profissionalizante hoje. Eu acho. Porque eu me lembro que depois pôde entrar menina. E ouvi falar que depois disso, alguns anos depois, acabou o colégio regular e só ficou na base. Que é, na verdade, a origem dos salesianos, né? Ele dava escola para as crianças para profissionalizá-las, né? E foi muito bom. Mas acho que não deu 2 meses, eu não aguentei, era muito pesado. Chegava às 11 e pouco, 11h30, ia dormir meia-noite, acordava às 5 da manhã. Mesmo para um garotinho, né? Garoto de 18 anos, 17 anos, era complicado. E aí no terceiro ano, era o ano que eu completava 18 anos, fui em janeiro me alistar, fui em junho, julho, não, outubro, me falaram o seguinte: você já se alistou? Então, cara, tenta o CPOR e tal, lá no alistamento, no dia do alistamento, tenta o CPOR, que é muito mais tranquilo, é mais leve, tal, e o pouquinho que você fica é mais remunerado. O exército mesmo, base, sempre foi muito pesado, muito mais pesado, enfim. E eu tentei. Era um dia inteiro de teste, psicotécnico, lá em Santana, psicotécnico e tal. Uma coisa diferente, porque na CS, no alistamento, tinha muita zoeira, os caras, os conscritos, os inscritos apavoradíssimos. E no CPOR nada, ninguém mexia com ninguém, os soldados, tenentes, cabos, todo mundo de boa. Não existia cabo, sargento, não, era só aspirante e
E oficial, né? Todo mundo era aspirante, basicamente, né? E os oficiais. Segundo tenente, tenente, primeiro tenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major. Só que um CPOR não forma major. Até capitão é temporário, aí tem que dar baixa. Depois de primeiro capitão, né? Tem que dar baixa. E nesse terceiro ano do colégio foi que eu fiz, eu me alistei. Não consegui passar no CPOR, não por questão física e nem por altura, porque falavam que tinha altura mínima, mas era uma lenda. Eu era bem baixinho. Eu cresci, acho que 8 centímetros no quartel. Exercício todo dia, né? Isso, moça, com uma mão só. Tá perfeito. Perfeito. Pra quê, né? O que eu vejo de gente com o celular na mão? Enfim. Eu duvido que o carro dela não tenha um Bluetooth. Eu acho bonitinho esse mob. Preciso falar pra Camila dele. Cara dela. E passou, terminou o ano. Coincidência das coincidências, uma menina que estudava comigo, a Edilene, ela trabalhava na Editora Globo, ela era secretária do diretor executivo financeiro. Muito legal. Só que lá ela era conhecida como Sofia. Ela teve uma carreira muito longa na editora, começou como atendente de telemarketing mesmo, de vendas e atendimento ao público, e eles tinham nomes fictícios. E o nome dela sempre foi Sofia, né, pro atendimento, então ela era conhecida na empresa como Sofia. Oi, Edilene. E as pessoas olhavam pra minha cara, quem é Edilene? Isso aqui é Sofia. O RH sabia que ela era Edilene, porque o nome dela era Edilene, né? Mas a empresa como um todo só chamava de Sofia. Coincidência. E acabou o ano. Eu não me formei, não fiz formatura. Não tinha dinheiro, não tinha condições. E no fim do ano eu consegui aquele trabalho lá para outubro mais ou menos. Ou novembro, sei lá. Quando acabaram as aulas, eu consegui aquele trabalho na Good Check, né? De digitador, atendimento ao cliente, consulta de cheques. E aí não estudava mais. E aí o quartel me chamou. Eu posso contar como uma escola, porque foi realmente uma boa escola, os lugares que eu estudei. Eu aprendi muita coisa lá também. Não é só uma questão de lição de vida, não. Uma questão de lição técnica, lição de real perigo de algumas coisas e tais. Enfim, dá para eu contar como quartel. O que aconteceu foi que eu tentei o CPOR e não passei. Eu não passei porque eu tinha 2 dentes cariados. Eu nunca cuidei muito bem dos meus dentes, só há alguns anos atrás que eu comecei a prestar atenção mesmo, né? Porque eu não quero ficar bangueado de jeito nenhum. E aí, na reprovação, eles já marcaram o dia do retorno na CS para saber se ia servir ou se ia ser dispensado. Isso era em janeiro. No meio de janeiro, mais ou menos. Tá certinho o que você fez, viu? Certíssimo. Você não olhou o retrovisor. Só isso. E aí, em janeiro de 88, eu peguei uma fila e o carinha me informou que eu serviria no 2º grupo de artilharia antiaérea. E a apresentação estava marcada para... O pessoal foi sendo amontoado ali, né? 2º GAI, 4º BIB, 39 BINTs, que eram os quartéis dali, né? Da frente da CS. Os quartéis de Quitaúna eram 3. Hoje acho que são só 2.
E acho que o GAI nem se chama mais GAI. Grupo de Artilharia Antiaérea. Acho que ele não se chama mais isso. E aí, quando todo mundo já estava ali devidamente amontoado, deram as informações. Vocês começam no dia 27 de janeiro. Tragam uma mochila com toalha, cuecas, papel higiênico, papapá, papapá. E começará o internato. Vocês passaram a semana inteira aqui. Voltarão para casa no fim de semana se não pegarem guarda, se não estiverem de serviço, porque as guardas começam imediatamente. E assim começou a minha vida no segundo grupo de artilharia antiaérea, uma escola de curta duração e de enorme aprendizado. E dá pra eu usar um capítulo legal com isso, com essa experiência com vocês. O quartel significou muita coisa pra mim, tanto na minha vida lá dentro como minha vida fora, minha vida de família e de amigos. Significou muito mesmo. Até mais tarde, gente.